bem-vindos ao primeiro episódio do Fala Amiga, um podcast totalmente voltado para o universo feminino, feito por mulheres, para mulheres. Eu sou a Bárbara. E eu sou a Maju, e nesse primeiro episódio a gente vai estar celebrando o Outubro Rosa, essa campanha muito importante sobre a conscientização do câncer de mama. E para acompanhar a gente aqui está uma convidada muito especial, que é a Lorena Dias. A Lorena foi diagnosticada com câncer de mama há pouco menos de 2 anos e ela vai compartilhar um pouco da história dela com a gente aqui hoje. Bem-vinda, Lorena. Bem-vinda, Lorena. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer para mim poder contar um pouquinho sobre a minha experiência e poder ajudar de alguma forma alguém que está passando por uma situação parecida. Então, obrigada pela oportunidade. Obrigada a você por ter aceitado o convite. Então, pode começar, conta pra gente um pouco aí como foi receber o diagnóstico. Para quem não sabe, eu também sou paciente oncológica, né? Vamos já explicar aí o lenço. Eu ainda estou em tratamento, a Lorena praticamente já finalizou, né? Então, conta aí pra gente um pouco da sua experiência ao receber o diagnóstico e depois também. Tá bom, vamos lá. Tudo começou comigo há um pouco menos de 2 anos, lá para outubro de 22, quando começou a aparecer os primeiros sintomas, né? Que foi um nódulo que eu senti e também algumas fisgadas, algumas dorzinhas. E aí já fica até uma informação, porque as pessoas acham que câncer não dói, né? Em alguns casos dói sim. Eu também senti dor. Uhum. Foi um dos meus primeiros sintomas. E, coincidentemente, esses sintomas eles apareceram numa época que eu tinha optado por parar de tomar a pílula anticoncepcional. E eu tomei durante muito tempo anticoncepcional, eu não sabia mais o que eram sinais de ovulação. Então, quando eu comecei a sentir esses primeiros sintomas, eu meio que achei que fosse alguma coisa da ovulação já. Não só eu, mas também a médica que eu fui na época. Então, a gente acabou confundindo, essa médica acabou não me pedindo exames, eu achei que era tudo normal e vida que segue. Nisso foram passando alguns meses e quando foi em janeiro de 23, começou a piorar um pouco, outros sintomas foram aparecendo. Eu tive alguns sinais de inflamação, algumas manchas vermelhas foram aparecendo. E aí foi quando acendeu o alerta de que eu poderia estar com alguma coisa mais grave. Foi a primeira vez que eu pensei que eu realmente poderia ter um câncer de mama. E aí eu já corri, fui em outra médica, já fiz outros exames. E aí ela me encaminhou para o mastologista, que me pediu a biópsia, eu fiz a biópsia. E aí veio o resultado, né, o diagnóstico, no dia 3 de fevereiro de 23. Eu já vinha me preparando alguns dias para essa possível notícia, mas é sempre um susto, né? Então, foi uma fase muito difícil, né? Eu tive um câncer, eu gosto de falar no passado porque eu tenho convicção de que eu não tenho mais. Então, eu tive um câncer, um carcinoma invasivo, raro, um carcinoma inflamatório que chama, ele corresponde a menos de 5% dos casos. Então, ele é agressivo, eu descobri ele já avançado. O carcinoma inflamatório, ele por si só, ele já é avançado, considerado avançado só por esse tipo, né, por ser desse tipo, que ele já acomete a pele. Eu tive também acometimento dos linfonodos, então ele já estava ali localmente avançado. Então, foi um grande susto para mim, para minha família. Eu, de fato, achei que eu não ia sobreviver, isso passou pela minha cabeça. Eu comecei a pesquisar e eu me deparei com algumas pesquisas que falavam que a sobrevida para carcinoma inflamatório era de 40%. Então, é bem baixa, né? A gente pensa, leva um susto, né? Foi um grande susto. Mas aí eu decidi encarar com coragem, sabe? Então, eu falei, eu acredito que tudo tem um propósito. Então, eu abracei esse propósito e falei, vamos para cima, vamos fazer o que tiver que fazer e vamos lutar. E foi assim que eu encarei, que eu decidi encarar. E aí fui para o tratamento. E aí, quando falo de tratamento, é importante dizer que depende muito do tipo, né? São vários subtipos que existem, várias classificações para o câncer de mama, a depender de onde ele começou, se é lobular, se é ductal, se é invasivo, se não é, se tem receptores hormonais, se tem a proteína HER2. Tem alguns tipos mais raros, como o que a Bárbara teve, que é o PAGET, né? Então,
O meu é do tipo triplo negativo, ele não tem nem os 2 hormônios e nem a proteína HER2. O que é ainda mais complicado, é um cenário mais complicado, porque não tem uma medicação própria. Quando você tem um câncer de mama hormonal, que é a grande maioria dos casos, 80% dos casos é hormonal. Existe uma medicação que vai te ajudar ali a controlar o hormônio, então controlar a doença de alguma forma. No caso do HER2 também tem, que é o meu, né? Que o da Lorena é triplo negativo, o meu é triplo positivo. Eu tenho os 3 receptores, ao contrário dela. Para o HER2 já tem um remédio específico também. Isso, é isso mesmo. E o meu triplo negativo não tem. Isso limita um pouco a medicação, o tratamento. Mas eu encarei, falei, vamos fazer o que tiver que fazer. Fiz 16 químios, fiz uma cirurgia, uma mastectomia com esvaziamento axilar, que é a retirada de todos os linfonodos da axila. Eu fiz a rádio, fiz químio oral também depois do tratamento e fiz a imunoterapia também. Eu me sinto privilegiada por ter tido a oportunidade de fazer a imunoterapia, que é uma medicação que é razoavelmente nova, ela está sendo usada já há um tempo, mas ela é razoavelmente nova. É uma medicação que ainda não existe no SUS, falta pesquisa, então o tratamento, né, a oncologia, ela é muito baseada em pesquisa. E ainda não tem uma pesquisa que fala, por exemplo, que a imunoterapia combinada com a quimioterapia oral ela é eficaz. Aí, por isso, os planos de saúde não cobrem o tratamento, né, dessas 2 drogas juntas. O SUS também ainda não disponibilizou, é uma medicação muito cara. Mas é isso, esse foi o meu protocolo. Uhum. Você falou aí sobre que foi um susto mesmo, né? Mesmo que você já estava se preparando nesses meses que você estava esperando o diagnóstico. E a gente, lógico, nunca imagina que vai ter isso, né, Bárbara? Como que foi para você? Você já tinha, uma prevenção acontecendo, fazendo os seus exames? Ou foi também um susto para você? Sempre é um susto, né? A gente nunca espera, por mais que a gente tem dados aí que falam que o câncer de mama é o que acomete, é o câncer mais incidente em mulheres, né? A gente nunca acha que isso vai acontecer com a gente. E quando se fala de prevenção, e Outubro Rosa acho que fala muito disso, né? Tem coisas sim que você pode fazer para prevenir o câncer de mama, como a prática constante de exercício físico, uma boa alimentação, não consumir ou consumir muito pouco álcool, não fumar. Isso tudo contribui para a prevenção da doença. Mas o que eu acho mais importante, uma coisa assim que eu aprendi, quando a gente fala de câncer de mama, é pegar cedo. Se você tiver que ter, infelizmente você vai ter. Então, o que você pode fazer? Fazer o diagnóstico o mais cedo possível, porque as chances de cura aumentam muito. Então, é por isso que a gente fala muito de ter os seus exames em dia, né? Tem muita gente que fica com medo de fazer ultrassom, mamografia, ressonância, porque tem medo do que vai achar, de descobrir. Mas é o que eu falo, gente, pode acontecer. E se acontecer, que você pegue cedo, E a né? melhor coisa que você pode fazer por você é descobrir cedo mesmo, né? Porque viver com câncer sem saber que você está com câncer é muito, 1000 vezes pior. Porque às vezes você descobre já num estágio muito avançado. Isso acaba diminuindo muito as chances de tratamento, de cura. Então, realmente... E é importante falar que a incidência em mulheres jovens tem aumentado, né? Sim. Eu tenho 34 anos, a Lorena tem 33. 33, então... Isso é engraçado a gente falar, porque aparentemente a gente tem visto não só o câncer de mama, mas o diagnóstico de câncer no geral tem aumentado mais. E acho que é muito pela conscientização das pessoas em estar procurando e fazendo a prevenção, mas também eu acho que está aumentando também, o câncer está aumentando entre nós, nossos jovens. Nosso estilo de vida, tudo envolve, né, Acho que a alimentação cenário. deve contar muito. A gente não sabe o que a gente come no final do dia, né? No final das contas. A gente vai no mercado, compra, mas não sabe o que tem ali. Com certeza a incidência está aumentando e a incidência em mulheres jovens também. E a gente acredita, as pesquisas têm falado muito isso, que tem muita relação com a alimentação mesmo, as coisas que a gente ingere aí ao longo dos anos tem piorado muito essa situação, nosso estilo de vida, né? Eu já vi também pesquisa
recente, assim, falando sobre a escolha da maioria das mulheres de não ter mais filho tão jovem, porque eles falam que a amamentação é uma forma de prevenção ao câncer de mama. Então, se a gente não tem filho, a gente não amamenta, né? Então, que isso pode ser, porque nada é preto no branco ainda, né? Quando a gente fala de câncer, não tem como botar, assim, um preto no branco de que essa é uma causa comum para todo mundo ou não. Inclusive, muita gente acha que só quem já teve caso na família que pode ter câncer de mama, Sim. né? E os casos de câncer de mama genéticos são a minoria, na verdade. É verdade. É engraçado, a gente estava comentando aqui antes que nós três estamos em estágios diferentes, de perspectivas diferentes sobre o câncer de mama. Eu, como uma parte preventiva, faço meus exames, mas assim, o meu conhecimento com o câncer é muito raso. Eu acho que a maioria das mulheres que não tiveram ou que não tiveram ninguém perto, é isso também, é um conhecimento raso. E depois que você recebe o diagnóstico, o mundo inteiro se abre, né? Várias coisas acontecem, vários medos chegam, várias informações. E como que foi isso assim, para vocês? Como que foi essa transformação de paciente antes e depois do câncer? Muda bastante a nossa vida, né? Eu digo que nada faz você repensar mais a vida do que estar de frente com a possibilidade da morte. Então, assim, você repensa tudo, todos os aspectos da sua vida. Eu mudei todos os aspectos da minha vida. Eu mudei a minha forma de priorizar as coisas. Então, hoje a minha prioridade número 1 é minha saúde, meu bem-estar e minha família. Eu mudei muito fisicamente também, né? A minha relação com o meu corpo e com a alimentação também. Eu escutei uma analogia uma vez e eu adotei para minha vida, que diz assim: o nosso corpo e tudo que acontece dentro dele é um mundo particular, é um ecossistema que acontece dentro de você. E você é o Deus desse mundo interno. É você que decide se amanhã vai ter água suficiente, se vai ter sol, se vai ter vitamina, se vai ter estresse. E aí, pra gente, por exemplo, né, se amanhã o nosso Deus, em vez de mandar o sol, mandar produto químico, por exemplo, seria terrível. Então, quando eu estou comendo alguma coisa, uma cerveja, um biscoito recheado, eu sempre fico pensando, né, assim, o que eu estou mandando para as minhas células? E aí, às vezes, eu repenso, eu falo, deixa eu mandar uma vitamina porque as minhas células merecem, elas lutaram muito para estar aqui, para estar vivas e bem. Então, eu mudei muito a visão sobre a alimentação. Fisicamente, tem a perda do cabelo, a quimioterapia traz muitos efeitos. A autoestima da gente vai lá no chão, não tem jeito. E eu aproveitei essa fase também para trabalhar algumas coisas na minha cabeça. Então, já que é isso, que eu vou ter que passar por isso, não tenho o que fazer, a parte física está aí, o cabelo caiu, não tem muito o que fazer. Eu pensei, o que eu posso fazer para me sentir melhor, apesar da aparência física? Então, eu comecei a ser mais gentil, a ser mais agradável, também que isso tudo faz parte. Então, eu mudei todos os aspectos da minha vida. Acho que também você deve ter passado por isso. Eu já falo assim, eu ainda estou em tratamento, né? Para quem não me conhece, eu finalizei a quimioterapia há pouco mais de um mês. Já com a minha cirurgia marcada e eu já sinto que eu sou outra pessoa. Muda muito a cabeça. E isso tudo, eu concordo com tudo que ela falou. A forma de lidar com as pessoas, consigo mesma. Porque eu penso assim, se acontece uma coisa dessas na nossa vida, e não é só um câncer, existem várias outras possibilidades de dificuldades que a vida pode apresentar pra gente. O que você vai fazer com aquilo? Você vai só sobreviver sobre aquilo ou você vai tirar alguma coisa daquilo, você vai tentar ser uma pessoa melhor? Eu acredito em propósitos e eu acho que essas coisas não acontecem à toa. E não é só a gente que muda, acho que todo mundo que está ao nosso redor muda um pouco. Né? Mas vamos aproveitar um gancho aqui, já que você falou da quimioterapia, né? Eu acho que essa é a maior questão que causa medo, né? Tanto para quem recebe o diagnóstico ou para qualquer pessoa que pense um dia poder receber um diagnóstico como esse. Fala pra gente como é que foi a sua experiência com a quimioterapia.
Cada pessoa vive a quimioterapia de um jeito diferente, né? Eu faço parte de vários grupos e as meninas relatam lá vários efeitos diferentes, cada organismo é um. Então, eu tive efeitos, a Bárbara também teve outros diferentes, a gente sempre acaba comentando, né? Para mim, sim, foi a parte mais difícil mesmo, foi a quimioterapia. A quimioterapia, ela mata as células que se multiplicam com velocidade. O câncer, mas também cabelo, unha, os óvulos, a parte de defesa do corpo, as células da mucosa, por isso que dá mucosite. Então, assim, mexe com o seu corpo todo. Para mim foi a parte mais difícil, mas a gente aguenta, né? A gente precisa de muito apoio, com certeza. Eu tive muito apoio dos meus médicos, do corpo de enfermagem da clínica que eu fazia tratamento. Eles me ligavam toda semana para saber como é que eu estava, da família, dos amigos. É uma fase que a gente precisa mesmo de muito apoio, sabe? E é isso. Tem que encarar e é uma fase, né? Eu lembro de uma frase também que uma tia minha sempre falava comigo, deserto é lugar de passar, não é de ficar. Então, ter que trabalhar a paciência, que aquilo ali vai passar e tudo ser passa, forte. né? As coisas ruins e até as boas passam, né? Então, verdade, tem que ser forte. Eu ficava com muito isso na minha cabeça. Quando eu tava nos piores dias de efeito colateral, eu ficava repetindo pra mim mesma, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. E aí, passou. Passou. Vocês falaram sobre o apoio, né, apoio emocional. Esse apoio dos médicos, da equipe, é muito importante. Eu imagino que seja um ponto de confiança mesmo, você confiar naquela equipe que está tratando você. Mas o apoio emocional da família, dos amigos, como é que é isso? Também é muito importante, né? Como é que foi isso para vocês? É muita terapia também que tem que fazer. Eu fiz muita terapia, ninguém é de ferro. A gente tem que ter, assim, um apoio profissional, inclusive, porque a família, às vezes, sofre mais do que a gente. Então, a gente acaba segurando muitas coisas, né? Eu não podia chorar com a minha família, porque eu tinha que dar força para eles também. Então, eu tinha que ter alguém ali que era meu suporte, era minha psicóloga. Então, é importante. E o apoio, claro, dos médicos. Eu tinha muita confiança nos meus médicos. Isso é muito importante. Logo no início, você escolher a sua equipe ali que você confie muito, porque eles viram a sua segunda família. É verdade. E eu sou muito a favor também do letramento, sabe? Da pessoa buscar muito conhecimento também do que tem, para poder também cobrar os médicos, sabe? Também acho que a gente não pode ficar refém, não. E saber esse tratamento. Eu fui em 3 oncologistas diferentes. Mas não porque eu não gostei do primeiro que eu fui porque eu queria, assim, ver se todos concordavam de qual era a melhor linha de tratamento para mim. Graças a Deus, todos eles concordaram, então eu fui tranquila. Então, é isso que eu tenho que fazer, 3 oncologistas, beleza, vamos embora. Eu concordo muito com a Lorena sobre isso. Eu estou sempre pesquisando também. Tudo que eles me falam é isso mesmo. Né? A gente conversa muito, pacientes oncológicos, a gente conversa muito entre si. Tem grupos, né, que vocês trocam informações, isso é muito importante também, né? Eu acredito que é a melhor forma de lidar, porque tem muita gente que fala assim, eu nem sei o que eu tenho, não quero nem saber, não quero nem falar, não quero nem tocar no assunto. Isso é muito ruim, porque você fica muito refém do que você vai receber ali. Eu entrei em várias pesquisas, fui entender, eu sabia exatamente o que eu tinha, qual que era o melhor tratamento, o que eu podia fazer, o que eu não podia fazer, e eu cobrava isso dos médicos. E eu debatia, eu tive situações onde me indicaram um remédio, não foi meu médico, óbvio, que eu não podia tomar, e se eu não soubesse, e se eu não tivesse falado ali na hora, olha, eu não posso tomar esse remédio, eu tinha perdido uma dose de imunoterapia. E comprometesse todo o seu tratamento. Porque quem faz imunoterapia não pode tomar dexametasona, meu médico tinha me avisado isso. E aí eu acabei indo num hospital, numa outra cidade, a médica queria me dar, e aí se eu não soubesse, eu ia perder a dose de imuno que eu tinha feito. Então a gente tem que sim conhecer a fundo o que a gente tem, sabe? Eu acho que o letramento traz empoderamento, de você também tomar as decisões do seu tratamento. Eu tive fases onde eu tive que tomar algumas decisões também. Durante o tratamento, eu parei de tomar uma medicação específica por conta própria, porque eu não quis mais. Meu médico contraindicou e eu falei, não, mas eu quero porque a gente sabe também até onde a gente aguenta. Então, eu tomei uma decisão, mas super consciente. E ele falou, não, ok.
Ele me respeitou. Então, acho que o letramento traz esse empoderamento também. Eu acho que é muito importante. Importante, né? Acho engraçado você ter falado, e eu vejo muito isso mesmo, na minha família principalmente, assim, de modo geral. Eu não quero saber o que eu tenho, não quero ir no médico. Tá doendo aqui, não vou no médico. Isso é muito ruim, porque é uma coisa muito mais comum do que a gente imagina, né? Principalmente entre os homens. As mulheres ainda vão um pouquinho no médico, naquela coisa, mas os homens nem vão no médico. E eu acho que é por isso que é muito importante a gente estar falando disso no Outubro Rosa, essa conscientização, de falar sobre o câncer, de falar, de conversar sem tabu. E não só quando você tem o câncer, você tem que, né, você saber, o letramento também é importante para quem não tem, porque a gente não está livre disso, uma hora pode acontecer, ou alguém perto de você pode estar, então a gente tem que falar mais sobre isso mesmo. Então a campanha do Outubro Rosa é muito boa por isso, mas tem alguma coisa que pode melhorar nessa campanha, né, meninas? Vocês acham que... O que pode melhorar nessa campanha do Outubro Rosa? O que está faltando? Porque a gente estava até conversando sobre isso antes, que às vezes vira uma coisa muito comercial, a gente se perde um pouco, mas... Eu tenho uma opinião sobre isso, mas vou deixar essa convidada falar primeiro. Eu acredito que é isso, assim, é quebrar o tabu mesmo. Hoje, antigamente, as pessoas tinham medo até de falar a palavra câncer, né? Não pode falar, palavra proibida. Não, acho que tem que falar mesmo, quebrar esse tabu. O letramento e o empoderamento também eu acho muito importante, tá? Então, as pessoas têm que parar de achar também que isso nunca vai acontecer com elas. Então é isso, é encarar de frente, é não ter medo, sabe? E é o que a Bárbara falou no início, se tiver que ser, vai ser. Então, não deixa de fazer seus exames por medo, não deixa de priorizar a saúde, porque sem saúde você não faz mais nada. Então a saúde tem que estar em primeiro lugar. E é isso, é falar a respeito, conversar com suas amigas, com seus familiares, falar sobre o câncer, sobre essa possibilidade, parar de achar que não acontece com menina nova, porque eu tive esse problema no meu diagnóstico, que as pessoas não imaginavam que eu poderia estar com câncer. Deve ser sintoma de ovulação. Pensa qualquer coisa menos câncer. E isso atrapalha demais. Eu tive dificuldade até de aceitar no início, porque eu fiquei com raiva de mim mesma. Eu falei, como que eu demorei tanto tempo para buscar uma ajuda de fato, eu acreditar que era um sintoma de ovulação e não ter questionado. Eu que me achava tão esclarecida, trabalhava com campanha de Outubro Rosa na empresa que eu trabalho, ajudava a organizar. Como assim eu deixei passar tanto tempo? Então, a gente tem que parar de achar que não vai acontecer com a gente, que a gente está muito nova para ter câncer, que não é assim. O mundo está diferente, está mudado. A gente precisa acreditar que pode acontecer sim e cuidar da saúde. Se eu fosse falar assim, de alguma crítica que eu tenho em relação à campanha Outubro Rosa, é que depois que eu me tornei paciente oncológica com câncer de mama, você recebe muitas informações e é óbvio que nem tudo dá para você colocar numa campanha, mas eu achei, assim, eu acho que as campanhas poderiam falar um pouco mais sobre... E depois que vem o diagnóstico, né? E não só sobre prevenção, que é muito importante, mas e depois? O que acontece? Coisas que eu não sabia antes de ser paciente. Quando a minha mastologista, foi a minha mastologista que me deu meu diagnóstico, que ela me deu o meu diagnóstico, eu falei, então tá, né? Então amanhã eu vou começar a quimioterapia. Não é assim, gente. É assim, você tem que fazer um monte de exames antes, tem que descobrir qual é o subtipo de câncer para ver qual vai ser o tratamento, você tem que fazer exame de estadiamento. O que é exame de estadiamento? É para descobrir quão espalhado está o câncer, né? De falar de forma mais fácil assim, de entender se ele está espalhado, se tem metástase ou não. Quando ela me falou isso, eu fiquei assim... Como assim metástase? Não, doutor, isso aqui não estava no combinado, né? A gente só estava falando de câncer... eu fiz uma biópsia para câncer de mama, você veio me falar de igual de metástase? Não, peraí. Levei um susto, isso nunca ia passar pela minha cabeça, graças a Deus eu não tinha, mas acontece, tem. Isso também não é tabu falar disso. Tem câncer de mama metastático e tem tratamento para ele. Mas você fica tão assustada que eu acho que as campanhas poderiam focar um pouco mais. Elas não falam que o tratamento contra câncer é super caro. É caríssimo, assim. Se você não tem um bom plano de saúde, ou você vai no particular ou você vai no SUS.
E o SUS, como a Lorena falou, não disponibiliza os melhores remédios que existem hoje em dia. E dependendo do caso, né, do tipo de câncer, igual a Lorena e vocês falaram, cada tipo vai ter um tratamento e às vezes o SUS não vai ter o tratamento ideal. Né? Eu nem sabia que existia subtipo de câncer de mama. Para mim era tudo igual. Sim, Não sei se era muito ignorante. Não, eu também. Para mim era câncer de mama, vamos tratar. E a gente que é leigo, né, a gente tem essa visão. Tô com câncer, fazer o autoexame, achar o nódulo, aí semana que vem começar a quimio, fazer a quimioterapia e tá tudo bem, acabou. E assim, não é isso, de longe não é isso, né? Tem mulher que faz a cirurgia antes da quimio, tem mulher que faz a cirurgia depois da quimio, isso influencia. Tem mulher que precisa fazer mastectomia, tem mulher que não precisa, é diferente. Outra coisa que a gente estava falando aqui antes da mamografia, né? Que quando se fala, né, de Outubro Rosa, fala, você já fez mamografia? A mamografia geralmente é indicada para mulheres a partir de 40 anos. E com essa incidência, né, do câncer aumentando em mulheres abaixo dos 40, acho que fica muito essa dúvida. Nossa, mas eu nunca fiz mamografia. Eu nunca tinha feito mamografia. A Lorena acho que nunca fez. Eu fui fazer semana passada, porque eu vou operar, minha médica me pediu. A mamografia não é indicada para qualquer paciente, para qualquer idade. Mas tem outros exames. O primeiro exame que eu fiz foi o ultrassom. Foi ele que identificou o meu nódulo. Na verdade, eu, fazendo autoexame, também senti. Aí fui para minha médica, falei com ela, pedi ultrassom. Depois a gente fez ressonância. Isso. Então, só fala mamografia. E não é só mamografia. Tem outros exames, principalmente para as mulheres mais novas ou com mamas mais densas também, que aí outros exames são mais indicados. Então, assim, não estou criticando o Outubro Rosa, não, tá, gente? Acho importantíssimo. Inclusive, foi o tema que a gente escolheu para trazer aqui hoje. Sim. Mas tudo pode melhorar um pouco. Eu acho que depois que a gente vira paciente, a gente fica um pouco mais crítica, talvez, assim. E eu acho que a gente tem que melhorar também a questão da política pública. A gente tem que começar a olhar para isso também e apoiar as pessoas, os candidatos políticos que olham também para a saúde e para a pesquisa. A gente precisa fazer pesquisa também para melhorar a medicação, para baratear as medicações, para que elas consigam chegar no SUS também. Então, a gente tem que olhar para isso também. Acho que a campanha podia falar um pouco disso também. Legal. Isso é importante, tá vendo? E realmente, a gente às vezes vê a campanha e acha uma coisa bem... A gente nem liga. Que a campanha de Outubro Rosa, já sei o que é, já sei o que tem que fazer. Mas essa parte de olhar com a perspectiva do paciente, do pós-diagnóstico e também dessa questão do acesso ao tratamento é uma coisa que a gente tem que falar e poderia ter sido falado no Outubro Rosa. Não só em outubro, mas com essa campanha que move muitos lugares, empresas e etc. Eu acho que dessas campanhas todas que tem nos meses, né, de Setembro Amarelo, Novembro Azul, Outubro Rosa, eu acho que Outubro Rosa é a maior de todas. Com certeza. Talvez pelo fato de o câncer de mama ser o que acomete mais, o tipo de câncer que mais acomete as mulheres, né? Mas eu acho legal a gente falar também, olhando ali a blusa que a Lorena escolheu hoje. Isso mesmo. Talvez justamente por ele ser o que mais acomete as mulheres, ele é o que tem mais um olhar, né, da ciência, assim, em termos de novos tratamentos. Você falou que fez um tratamento que é muito recente. O remédio que eu tomei também é super recente, assim. Nós somos a maior geração de sobreviventes do câncer. Isso é uma excelente notícia. É isso mesmo. Para você, qual foi a parte mais difícil depois que começou a quimio? A quimio, para mim, foi a pior parte, realmente, sabe? Cada pessoa sente a quimio de uma forma diferente. Eu faço parte de um grupo que tem várias meninas, cada uma traz um relato diferente de efeitos, né? Cada organismo é um. Para mim, foi a parte mais difícil, porque a quimioterapia, ela mexe com o corpo todo, né? A quimioterapia, ela mata as células que se multiplicam com velocidade. O câncer, mas também as células do cabelo, da unha, das células de defesa do corpo, a imunidade, os ovários. Então, você entra numa menopausa. Eu tô até hoje numa menopausa precoce também. Então, para mim, a pior parte foi a alimentação, porque acaba também que fere muito as mucosas. Então, você tem dificuldade para comer. Eu precisei fazer laser no dentista, que deu muita afta.
Você tem problema para ir no banheiro, que também é mucosa, então é tudo ali, dói para comer, dói para ir no banheiro, dói para dormir, dói para tudo, para coisas básicas. Então, Ai, as memórias. né? As memórias, gatilho. O cabelo, as pessoas acham que é o cabelo, né, Bárbara? As pessoas acham que, o cabelo, a pior parte vai ser ficar careca. Lembram da cena da Carolina Dickman cortando o cabelo, aquela coisa. Mas pra mim não foi, acho que pra você também. Né? Pra mim foi muito tranquilo, eu desprendi totalmente disso. Claro que a gente fica com a autoestima super abalada, porque cai cílio, sobrancelha, a unha que já tá ruim também, então aparece mancha no corpo, mexe com tudo, com o seu corpo todo. Mas o cabelo, pra mim, é claro, é sempre um choque também na hora que você vai tomar banho, que você puxa o cabelo, é que vem chocante. tudo. Eu acho que o pior de ficar sem o cabelo, não é ficar sem o cabelo, pra mim, foi a queda em si. Quando meu cabelo começou a cair, eu chorava muito. Fiquei triste, mas aí, assim, você bota lá na sua cabeça. Gente, câncer é jogo mental o tempo inteiro. Eu falo que você vence o câncer 90% com a cabeça, 10% com o corpo. Aí eu botava na minha cabeça. Eu já sabia que isso ia acontecer. Não tem nada que eu possa fazer sobre isso. Vou raspar. Porque aquilo estava me deixando muito mal. A queda em si. Você entra no banho, você fala, eu vou sair careca do banho. Não vai sobrar mais nada. Não vai sobrar nada. E realmente, começou o meu cabelo cair, eu raspei acho que 2 ou 3 dias depois. E eu lembro que eu conversei com a Lorena. Eu te mandei mensagem, você lembra? Eu falei, quando que seu cabelo começou a cair? Ela falou 15 dias depois da quimio. O meu foi 13 dias depois da quimio, eu acho. Depois da primeira quimio, né? Depois da primeira quimio já começou a cair. E aí 15 dias, o meu foi 13. No 15º, eu saí do banho, eu já tinha uma falha bem grande aqui. Eu falei, eu não quero sair na rua assim com falha, eu prefiro sair careca. E é muito engraçado, porque eu postei a foto no meu Instagram depois que eu raspei, eu tô assim, com um sorriso desse tamanho. Porque eu fiquei muito deprimida com a queda em si, ver o meu cabelo caindo. Gente, é cabelo na casa inteira, no banho, não para de cair, você faz assim, cai. E aquilo tava me deixando muito mal. Quando eu raspei, parece realmente que saiu o peso da minha cabeça, se literalmente. Naquele momento. Eu falei, cara, esse problema eu não tenho mais. Bora pro próximo. Que esse aqui, não mais. Mas eu concordo com a Lorena que, para algumas mulheres, é mais difícil mesmo, é uma coisa da autoestima. Uma dica que eu dou, assim, que funcionou para mim, procure outra coisa que vai levantar a sua autoestima. Você tá sem cabelo? Eu comecei a me vestir melhor. Sim, E me maquiar, que eu não me maquiava. Acrescentou mais um acessório, que é o lenço. Os lenços, que eu me adaptei super bem com os lenços. Tem mulheres que se adaptam mais com a peruca, tem mulher que se adapta a ficar careca mesmo, não usa nada, usa um chapéu e tal. Eu saio sem lenço à noite, eu não saio de dia por causa do sol. Mas saio sem lenço, não tem problema nenhum. Para algumas mulheres vai ser uma questão maior. Mas aí a dica que eu dou é essa, busca outra coisa, assim, que vai te ajudar, sabe? Que vai aumentar a sua autoestima. Realmente a nossa autoestima fica super abalada mesmo, porque não é nem só o cabelo da cabeça, a gente fica sem cílios, sem sobrancelha. Às vezes o rosto fica inchado por conta da medicação. Então, você muda mesmo a fisionomia. Eu vou te falar que, pra mim, as mudanças corporais foram muito piores do que a do cabelo. Porque eu era uma pessoa muito ativa, que praticava muito exercício físico e eu tinha o corpo que eu gostava de ter, porque eu conseguia me exercitar para aquilo. Apesar de exercício físico ser muito recomendado, né? Inclusive, durante a quimio, se você conseguir, eu não parei de malhar, mas eu não posso mais correr. Eu não posso jogar vôlei, eu não posso fazer nenhum esporte de alta intensidade, por causa do meu diagnóstico específico. E, então, meu corpo mudou. Você incha, porque é muito corticóide, é muita medicação. O seu corpo muda. Eu fiquei no efeito sanfona durante as químios, que eu engordava, emagrecia, né? E isso me mexeu muito mais comigo do que ficar sem cabelo. Então, para cada mulher, pega em alguma coisa. Eu aproveitei para trabalhar algumas coisas na minha cabeça. Isso é importante também. Já que você vai ter que passar por essa fase mesmo e não tem jeito, já que a parte física não tem como mudar, então eu aproveitei para trabalhar algumas coisas. Claro, com muita terapia, tá? Ninguém é de ferro. Mas eu fiz uma terapia holística também. A terapeuta holística falou comigo assim, Lorena,
Se você conseguir se sentir bem careca, nada mais não vai abalar sua autoestima. Ouve isso! É isso. Eu acho que passou dessa fase, já era. Aproveita para trabalhar isso. Assim, eu falava isso comigo, de o que eu posso fazer para me sentir bem e bonita, apesar do físico. Então, eu trabalhei muito a gentileza, ser uma pessoa mais agradável. Isso tudo engloba essa questão da beleza, né? Eu trabalhava muito isso também. Não é só o físico, sabe? Eu acho que eu sou uma pessoa mais paciente. Bem mais paciente. Depois do diagnóstico. Depois do diagnóstico. Porque você tem que viver tanto um dia de cada vez, né? Não pode atropelar as coisas. Eu ia fazer essa pergunta para vocês, mas acho que a gente já até conversou sobre isso aqui. A Bárbara de antes e a Bárbara de agora, durante, e a Lorena de antes e a Lorena de depois. Eu acho que vocês falaram que mudaram muito a percepção de como ver a vida mesmo, ver vocês. Totalmente. E também essa parte, né? Você ter que lidar com o câncer, você ter que lidar com a vida de outra forma, de outro ritmo, outras prioridades, exames, vida de hospital. Então, você muda muito mesmo a sua vida e a vida dos seus familiares. Então, acaba virando outra pessoa, né? É engraçado que são coisas básicas que a gente sabe, mesmo sem ter um diagnóstico desse. A gente sabe que a família é o mais importante, a gente sabe que a gente tem que aproveitar cada dia como se fosse o último, a gente sabe o que realmente importa na vida. Mas até você, como a Lorena falou, ser colocado de frente, assim, com a possibilidade da morte, porque você está enfrentando uma doença potencialmente fatal, é outra coisa. Não tem nem como explicar, né? Acho que é só quem vive mesmo, porque muda muito internamente as coisas. E você falou que a sua terapeuta falou, nossa, se você consegue se sentir bem careca, você consegue se sentir bem de qualquer jeito. Uma coisa paralela a isso que eu acho, se você passa por uma quimioterapia, acho que você pode passar por quase qualquer outra coisa na sua vida, assim, porque realmente não tem como explicar o quão difícil é. É muito difícil, mas você sai muito orgulhosa de si quando acaba, porque você fala, nossa, eu passei por isso, eu venci. Aí você é capaz de Eu dei tudo. conta. Eu dei conta. E eu passei com dignidade, porque eu não desisti, eu não... Exatamente, eu não baixei a cabeça, eu encarei com coragem. Tem dias que você quer, assim, socar o primeiro que aparece na sua frente. É cansativo, né? Muito. Teve um dia que eu contei, assim, no meio do tratamento, eu contei quantas agulhadas eu já tinha tomado até aquela data. Não. Era mais de 100. Era mais de 100. E era, tipo assim, não tava nem na Nem na metade. do tratamento. Nossa, eu não contei, não. Mas deve ser por aí. É cansativo. Se bem Mas que a não, gente porque dá conta, você tá? fez A gente mais dá químios do que eu. Lorena fez 16, eu fiz 6. Eu falei com a Lorena, eu falei, Lorena, como que você aguentou 16 E quimioterapias? as suas foram seguidas, 16? 16 químios, e a cada químio eu tomava 5 doses do remédio para subir a imunidade. Também não é todo mundo que precisa. Eu tive problema, a minha imunidade caiu demais. E geralmente acho que as pessoas tomam uma, aí sobe para 3 se precisar. Eu tomava 5 e depois cheguei a tomar 8. Nossa. Eu tomava algumas logo depois e algumas antes também da próxima. Eu tomei 2. Tanto que caía. Mas será que é o mesmo que a gente tomou? Eu tomei o Filgrastim. Filgrastim, foi Você isso tomou mesmo. 8? Caraca. Por sessão de químio. Eu tomei 2 por sessão. E, gente, esse dói, tá? Isso doeu pra você? Pra mim não doía tanto. Eu odiava quando eu chegava pra Lorena e falava, nossa, Lorena, doeu tanto pra colocar o cateter. Nossa, o Filgrastim doeu demais. Não doeu. A Lorena deve ser 10 vezes mais forte do que eu sou muito dolorida. Ai, Bárbara, é uma agulha tão fininha. Mas não é a agulha que dói, é o líquido. Aí colocava um gelinho Nossa, antes. depois que aquele líquido entra, são 2 minutos de queimando. tortura. Eram, né? Graças a Deus. Você nunca mais vai ter que passar por isso. Ai, se Deus quiser. Eu tive uma curiosidade aqui agora. Desde o seu diagnóstico até o final do tratamento, assim, eu conversando com a Bárbara, a gente conversa sobre isso, que o tratamento do câncer, ele não termina, né, Bárbara? Ele é sempre, você vai estar sempre fazendo exames e tal, mas você passou quanto tempo entre o diagnóstico e a sua cura?
Foi 1 ano de tratamento, 1 ano certinho. Meu diagnóstico foi em fevereiro e eu terminei minha última dose de químio oral em fevereiro também. Então, foi 1 ano certinho. Aí eu entrei numa fase agora de acompanhamento de 3 em 3 meses. 3 em 3 meses eu tenho que ir no médico. De tempo em tempo eu faço ressonâncias, também faço exames, tomografias. E aí daqui pra frente ia começar a espaçar um pouquinho mais. Então, tipo, essa última agora já vai ser de 4 meses de espaço, né? Aí depois acho que vai aumentando, acho que de 6 em 6, depois... e fico nisso até 5 anos. A gente só fala em cura. Na verdade, tem gente que fala que você não pode nunca falar em cura, que o câncer você vai ter que fazer exames no resto da vida. Mas a toda. gente fala. Quem é paciente fala. Com certeza. Eu né, acabei as químicas, eu já tô curada. mas é claro. Eu também me Pra sinto mim, tanto. Gente, eu me sinto muito curada. Sempre, nossa, total curada. Pra mim, e assim, muito da minha crença mesmo, da minha fé. Agora, pra mim, o que eu tenho que fazer, se Deus quiser, é só protocolo. Porque É isso mesmo. pra Lorena também. A gente... Tem que ter isso na cabeça, gente. Porque se Trabalha você muito a cabeça. vibrar no negativo, acho que Você você se não entrega. levanta da cama, sabe? É muito difícil. Tudo já é tão difícil. Se a sua cabeça estiver num lugar ruim, é praticamente impossível, assim. Eu acredito muito também nessa força do pensamento positivo, sabe? E na capacidade do pensamento modificar mesmo a biologia das células. Eu acredito muito nisso. Então, sempre adotei, sempre falei muito com a Bárbara sobre isso também. Desde o início. Sabe uma coisa que eu nunca te falei? Eu vou falar agora. Segredos. Não, vou contar uma pequena historinha aqui. Quando eu conheci a Lorena, porque a gente jogava vôlei juntas, né? Eu já jogava, ela entrou. E eu já conheci ela de vista e sabia da história dela, mas a gente não se conhecia, né, pessoalmente, nunca tinha conversado nem nada. E aí, quando eu recebi meu diagnóstico, na verdade, quando o meu nódulo mudou e aí eu tinha que fazer a biópsia. Aí eu mandei mensagem, falei, Lorena, aconteceu isso, eu tenho um nódulo, ele mudou, eu vou ter que fazer uma biópsia, eu preciso conversar com alguém e esse alguém é você. A gente saiu e a Lorena me deixou bem tranquila, assim, me explicou como que era a biópsia, falou, com certeza não vai ser nada, é o que a gente sempre fala, assim, porque a maioria realmente não é. Você ficou chocada, né? Ela ficou muito chocada. Eu realmente achei que não era. Porque, gente, meus exames eram muito assim, eu peguei muito no início o meu. Graças a Deus, foi bem no início, mas enfim, isso eu já falei. O que eu ia falar é que sempre que eu chegava para Lorena, isso antes do meu diagnóstico ou logo depois do meu diagnóstico, como é que você tá? Tô ótima. Tô bem. Nossa, tô ótima, Bárbara. Todas as vezes. Ai, Lorena, como é que você tá? Tô ótima. Tipo assim, ela tava melhor do que eu, que não tinha câncer até então, né? Só tava naquela espera. E depois eu entendi. Sabe? Antes eu ficava assim, nossa, mas olha o que a Lorena passou, ela tá sempre assim. Ela sempre falava, estou ótima. E hoje em dia, as pessoas olham pra mim e falam, nossa, você é tão forte. Eu falo, eu tô tão feliz, tô ótima. Eu sempre falo também. Porque a gente tem que... A gente é muito parecida nesse sentido. A gente mantém a nossa vibração alta, né? É óbvio, gente, tem dias que, como a gente falou, e meus pais são os que mais sabem disso, porque eu moro com eles e eles me viram nos meus piores dias. Mas eu posso dizer com toda certeza que foram poucos. Os dias que eu fiquei, assim, de saco cheio, que droga, que não sei o quê, e que eu até, assim, estourei com eles, que você estoura com a primeira pessoa que estiver na sua frente, né? Nos outros dias você passa muito mal, mas eu, pelo menos, tentava, assim... Eu encarava esses dias, assim, vai passar. É uma semaninha, 10 dias que eu vou ficar ruim, vai passar. Aí eu já ficava programando. O que eu vou fazer nas semanas que eu tô bem? A Maju sabe. Gente, vamos sair, vamos comer, vamos não sei o quê. Aí as semanas, os dias que eu tava bem mesmo. Eu estava ótima. Eu reparava, assim, nessa sua químio, como a gente está muito próxima, no dia da sua químio você estava bem, e aí nas próximas 10 dias ou uma semana... O meu era de 7 a 10 dias de efeito colateral. Ficava quietinha, estava sempre quietinha, sumidinha. Aí de repente eu reapareci. Aí de repente ela voltava, gente, vamos fazer o que essa semana? Eu tô bem, já tô melhor, já posso voltar a fazer as coisas. Mas eu tô muito feliz também com a sua forma de lidar, Bárbara. Ser muito positiva também, eu acho isso muito legal, muito alto astral, é importante. A gente nunca sabe como que a gente vai ser, né?
Mas a gente pode escolher ser também, né? A gente pode escolher. A gente não sabe como a gente vai lidar com o diagnóstico, mas tem coisas que a gente pode escolher. E a Lorena me inspirou muito nesse sentido. Legal, feliz. A gente pode se sentir ai, coitado de mim, ai, tô passando por que eu, porque comigo. Eu tentava sempre olhar pela ótica de, poxa, eu sou especial, eu fui escolhida para uma missão, talvez, eu vou descobrir que missão é essa. Eu me sentia mais especial do que pena de mim mesma. Eu nunca senti pena de mim e eu nunca questionei também, mas eu acho que isso vai muito, assim, da minha religião, da minha fé. Eu acho que a gente não precisa entrar nisso, né? Mas, já que a gente está falando de experiência pessoal, isso me ajudou muito. De não questionar. Até porque também é mais uma coisa que não adianta você fazer. Você é só fica uma coisa que você vai ficar né? matutando. Uma coisa que assim, no início foi um pouco ruim para mim é que eu ficava querendo saber o que causou em mim o câncer de mama. E eu fui atrás de nutricionista, o que eu comia, era o que eu bebia. Fui oncogeneticista, é genético? Não era nada, não é genético. A minha alimentação era saudável já, não é como é hoje em dia, né? Mas já era saudável, já praticava exercício. Então, assim, não tem uma causa, pelo menos não o meu caso, não tem uma causa, assim, que a medicina ainda não conhece. Mas depois que eu soube, não tem, então tá bom. Então aconteceu, talvez um dia a medicina explique melhor, né? Mas hoje não consegue, então também não vou ficar focada nisso. No início eu queria tentar saber? Queria. Até para, assim, se foi algum hábito, alguma coisa, eu não vou fazer mais. Né? Mas não era. Então, também isso me libertou um pouco depois, sabe? Comigo foi assim também. O meu também não é genético, eu fiz o teste genético. Quando a gente é nova, né, os médicos já, deve ser genético. Mas não é. É um mistério, né? Meu médico fala que eu ganhei na loteria. Né? Eu também ouvi isso, tipo assim. E eu ganhei 2 vezes, porque, né, você falou nisso, eu tenho 2 tipos de câncer de mama, que é o carcinoma invasivo e o PAGET. O PAGET é um câncer de mamilo, câncer de mama que afeta só o mamilo, e ele acomete, se eu não me engano, 1% dos casos, assim. É muito raro. Mas ele não piora o meu prognóstico. Ele é mais fácil de tratar do que o carcinoma. Mais fácil, entre aspas, né? Porque nenhum é fácil. Eu não gosto também da gente ir para esse caminho que você falou de por que isso aconteceu comigo? Foi alguma coisa que eu fiz? Acho que as pessoas também têm o hábito de se culpar. Eu encontrei com algumas meninas que vieram com esse relato também nos grupos. Eu não cuidava direito da minha saúde... E meio que se culpando. Eu falei, mas você não sabe, é um grande mistério. Também não se culpa por isso, sabe? É muito difícil você ter uma vida muito regrada, você né, não desviar ali da questão da alimentação, da prática de exercício físico, mas também não se culpa muito, né? Aconteceu porque tinha que acontecer, às vezes tem um propósito ali por trás que você não sabe. Então, é isso, né? Vamos encarar o que vier pela frente, vamos embora. Meninas, e como foi o tratamento de vocês? Onde que vocês fizeram o tratamento? Onde você está fazendo, né, Bárbara? Que ainda está durante. E como que foi, Lorena, o seu? Foi lugares diferentes, né? O meu tratamento foi todo em Juiz de Fora. O meu mastologista é de lá. Quando eu tive o diagnóstico lá, ele mesmo já me indicou para o oncologista da clínica, que ele faz parte. Então, eu fiz todo o meu tratamento lá, nessa clínica. E super indico, né? Juiz de Fora tem excelentes médicos, mas sei que Muriaé também tem muitos médicos bons também. O pessoal faz um trabalho bem bacana lá na Fundação Cristiano Varela. Acho que é bem bacana citar também que eu fui muito indicada para lá. E Juiz de Fora também. E é uma rotina cansativa, né? Para quem mora em Cataguases, eu tinha que ir para lá toda semana. Começou de 15 em 15 dias, de 21 em 21 dias. Aí depois teve uma fase durante as químicas que eu tive que ir toda semana. A rádio era todo dia, então eu tive que morar um tempo, uns 2 meses em Juiz de Fora para fazer a rádio também, que era todo dia. Eu optei por, durante a químio, ir e voltar toda semana. É bastante cansativo. Mas a notícia boa é que agora a gente tem em Cataguases. A Bárbara fez o tratamento já aqui em Cataguases, no hospital, né? Agora no hospital da Unimed, né? Importante falar que no hospital da Unimed tem quimioterapia, tem centro de oncologia.
Não tem radioterapia em Cataguases ainda. Então, quando eu fizer rádio, ou eu vou fazer em Juiz de Fora, ou Murié, ainda não sei. Mas também a minha mastologista é de Juiz de Fora. Que eu saiba, não tem mastologista em Cataguases, mas posso estar errada, eu não conheço a minha mastologista. O meu mastologista, ele atende aqui. Ele aqui, atende aqui, mas não é daqui. Isso. Inclusive, a minha mastologista é a esposa do mastologista dela. E as químios eu fiz aqui. Então, aqui em Cataguases, no Hospital da Unimed, tem um oncologista que vem toda semana. E eu fui a segunda paciente a terminar a químio aqui em Cataguases. Olha, que é bem recente. Começou, se eu não me engano, em janeiro desse ano. Mas foi excelente. Não tenho nada assim que reclamar, pelo contrário, só elogios. E poder fazer, como a Lorena falou, né, muito cansativo. Então, poder fazer, sair de lá direto para minha casa. Isso faz diferença, porque a gente já sai tão baqueadinha, né? Muito antialérgico, a gente fica bem grogue. E ainda carar a estrada era pesado. Que bom então. Que você conseguiu fazer aqui, né? Que bom que já temos aqui pertinho. As coisas se encaminhar. Eu ia fazer em Juiz de Fora. Mas aí logo começou aqui? E também questões burocráticas que não precisa da gente falar. Acabou que eu fiz aqui. E no final das contas, foi muito bom, muito bom. Bom, para finalizar nosso papo aqui, vocês querem falar mais alguma coisa? Mandar uma mensagem também para quem recebeu agora o diagnóstico, né? Com certeza. O que eu digo para as pessoas em geral, cuidar da alimentação. A gente tem visto as últimas pesquisas só falam disso, alimentação e exercício físico. Então, cuidar da alimentação, não deixar de fazer exercício físico toda semana. Isso reduz muito a sua chance de ter não só o câncer de mama, mas qualquer outra doença. Exercício físico e alimentação, as últimas pesquisas só falam disso. Então, cuidem da saúde de vocês, coloquem a saúde como prioridade número 1 na vida de vocês, isso é muito importante. Para quem está recebendo um diagnóstico agora, o que eu falo é coragem, encare de frente esse tratamento. Não é fácil, mas você não está sozinha, sozinho. O câncer, ele traz ensinamentos para a alma. Então, é isso. Vai que depois você vai ter muito orgulho da sua trajetória, da sua história. Eu tenho muito orgulho de tudo que eu vivi e sou feliz e acho que chego a ponto até de agradecer por tudo que eu passei, porque foi um aprendizado fantástico. Queria também deixar um recadinho para quem quer ajudar de alguma forma a causa. Eu queria indicar um Instagram de uma pessoa que eu sigo, que eu tenho cuidado também, tenho falado e tentado ajudar, que é a Isa Arrighi. Acho que o pessoal vai colocar o Instagram dela. A Isa é uma moça nova também de Rio Pomba, que tem um filhinho, Gabriel, de 2 aninhos, e ela depende de doação. Ela está fazendo tratamento sozinha, só ela e o filho. E eu tenho ajudado muito ela e deixo aí o Instagram dela para vocês seguirem também e ajudarem quem quiser. Show, vamos seguir, gente. E você, Bárbara? Faço das palavras da Lorena as minhas. Realmente é uma mudança emocional, mental e de alma mesmo muito grande. E eu concordo plenamente com ela, que encare. Já que a vida te colocou essa dificuldade, passa por ela. Porque eu acho que negação, eu não vejo como pode ajudar, sabe? Assim, realmente não ajuda em nada, porque o negócio tá ali, gente. Infelizmente, uma coisa que eu aprendi depois que eu tive câncer é o seguinte: eu costumava ser uma pessoa meio controladora, assim. Mas é uma falsa ideia de controle que a gente tem sobre as coisas, né? E aí, depois que eu fui diagnosticada, eu mudei isso, assim, de uma hora para outra, porque eu já estou com câncer. Eu não posso fazer absolutamente nada sobre isso. O diagnóstico veio, a doença veio, isso eu não tenho controle nenhum. O que eu tenho controle agora? E ali eu decidi o tipo de paciente que eu ia ser. O que eu tenho controle agora? Fazer meu tratamento, pesquisar, ir atrás dos médicos, tentar ser forte o máximo possível, porque tem a químio, não é fácil. O que eu posso fazer? Então, tudo que eu posso fazer, eu dou o meu melhor. O que eu não posso, que é o diagnóstico que eu já tive mesmo, ou que está nas mãos dos meus médicos, é isso, eu aceito. E o resto eu faço a minha parte. É isso aí, gente. Bom,
O meu recado, né, para vocês é sobre prevenção mesmo. Façam prevenção, não deixem de fazer os exames e não deixem de conversar sobre o Outubro Rosa, sobre o câncer de mama, não só em outubro, como a gente falou aqui. Que eu acho que é muito, muito importante a gente conversar sobre isso, saber as histórias e estar por dentro disso para poder não deixar passar, igual a Bárbara e a Lorena falou, para a gente não deixar passar e conversar cada vez mais sobre isso, deixar todo mundo bem informado sobre o Outubro Rosa. E preparado. E preparado, exatamente, porque infelizmente a gente não tem controle sobre o que vai acontecer, né? Mas, eu acho importante falar também, para as pessoas não ficarem com medo, porque depois que eu abri meu diagnóstico, né, no meu Instagram, e muitas mulheres me mandaram mensagem, me mandam até hoje, eu tô com nódulo, pelo amor de Deus, é BIRADS 3, é BIRADS 2, isso aqui. A maioria dos nódulos, gente, não é cancerígeno, não vira câncer, a grande maioria, né? Mas se tiver que ser, vai ser. Então é melhor que você descubra no início. Mas não é para ninguém ficar desesperado, morrendo de, ai meu Deus, agora eu tenho nódulo, eu vou ter câncer. Não é assim. Gente, muito bom o nosso papo, eu adorei conversar com vocês hoje. Bom. Nosso primeiro episódio. Eu também adorei. O Fala Amiga nascendo hoje. Muito obrigada por você estar aqui. Lorena, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, meninas. Foi muito bom. A gente deu boas risadas. Contem sempre comigo. Apesar do assunto sério, a gente conseguiu dar boas risadas. Sim. Porque acho que justamente por isso, né? Tem que tentar levar com leveza. Mas a gente espera que a gente tenha passado, né, informações importantes, porque é um assunto importante. Isso mesmo. E é isso. E compartilhem o episódio com quem vocês conhecem. E a gente vai soltar na íntegra, né, no YouTube e alguns cortes no Instagram também. Então, daqui a pouco a gente vai estar aí no ar. Isso. Valeu. Beijo.